A incrível transformação da escrava doente surpreendeu até a Sinhá em Minas. 1875, Maria sempre viveu entre as sombras, cercada pela opressão e pelo peso da invisibilidade. Mas seus olhos, brilhantes como estrelas em uma noite sem nuvens, carregavam uma luz que não se apagava. Desde pequena, ouviu sua mãe, uma sábia anciã da comunidade, falar sobre a força das tradições e a importância de resistir. Em meio ao sofrimento, a esperança despontava como uma flor em meio à pedra. No coração de Minas Gerais, em 1875, Maria decidia que seu destino não se prenderia apenas ao que assim a Dona Isabel determinava. Dona Isabel administrava sua casa como um reino, onde cada escravo era uma peça, e Maria era a mais frágil delas. Humilhada e desvalorizada, a jovem muitas vezes se perguntava se um dia escaparia daquele labirinto de dor. No entanto, ao cair da noite, quando as estrelas surgiam e o silêncio da natureza envolvia sua choupana, ela se enchia de coragem ao lado de sua família. Histórias contadas em sussurros traziam consolo, e aquelas noites de partilha fortaleciam o laço entre eles. Um dia, enquanto sua mãe revelava os segredos das ervas e plantas utilizadas pelos antigos, uma chama acendeu dentro de Maria. Ela sentiu que, quem sabe, poderia utilizar aquele conhecimento para mudar sua vida. Com o passar do tempo, ela passou a explorar esse talento oculto. No quintal, onde as ervas cresciam emblemáticas, Maria misturava folhas e flores em remédios que curavam muitos dos que padeciam sob a opressão. Cada grito de gratidão que ela ouvia era como música para seus ouvidos cansados. Porém, em um cruel jogo do destino, a saúde de Dona Isabel começou a se deteriorar. Um infarto. Tensão. A vida da Sinhá pendia por um fio. Agora, Maria se via diante de um dilema: salvar a mulher que a desmerecia ou arriscar-se em busca de uma liberdade que parecia tão distante. O coração pulsava acelerado, o peso da escolha quase a derrubava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Com o coração em frangalhos, Maria decidiu ir ao quarto de Dona Isabel. A determinação em seus olhos era tão intensa que poderia iluminar a escuridão nas quais sempre havia vivido. Ela não queria apenas salvar a Sinhá, queria redenção. Enquanto administrava o remédio, sentiu que, ao cuidar de Dona Isabel, estava, de certa forma, cuidando de si mesma. Cada gota de compaixão brotava como um ato de resistência, um grito por dignidade. Dias se passaram. A surpresa da recuperação de Dona Isabel reverberou por toda a casa. Maria, agora vislumbrada por um novo ângulo de esperança, começou a perceber que sua luta poderia estar apenas começando. O que aconteceria agora? A Sinhá notaria sua força? Uma nova vida estava prestes a se desdobrar, mas a liberdade ainda parecia um sonho distante. Isso a assustava e a excitava ao mesmo tempo. Maria sentia que suas próximas escolhas definiriam não só seu destino, mas o de todos à sua volta. O que a esperava no próximo capítulo dessa história de luta e resistência? A questão pairava no ar como um desafio. O resplendor do amanhecer iluminava o céu e Maria sentia na pele a brisa leve que trazia promessas de mudança. A recuperação de Dona Isabel tinha remetido à casa uma vivacidade nova, mas o que isso significava para ela? As paredes que antes a aprisionavam agora pareciam sussurrar: é a sua vez de brilhar. Maria andava pelas alamedas da propriedade, observando cada canto com um olhar renovado. As ervas que antes eram simplesmente ferramentas de cura se transformavam em símbolos da sua resistência. Dona Isabel, agora revitalizada, começou a cuidar da casa com um fervor que lembrava os tempos de sua saúde plena. Com um sorriso, ela reclamava do cansaço que só se dissipava quando pensava nos dias que poderia passar novamente livre dos remédios. Contudo, uma sombra pairava sobre o olhar de Maria, uma essência de insegurança misturada a um desejo de mudança. O abraço da confiança, que antes a envolvia, parecia ter se desvanecido.
Em meio a esse mar de incertezas, uma visita inesperada trouxe uma onda de emoções. Um homem imponente, conhecido por sua relação com os senhores da região, chegou à propriedade. Era o Coronel Barão, um homem cujo sorriso encobria segredos obscuros. Sua presença era um convite à opressão que Maria tanto temia. Com um olhar afiado, ele analisava o ambiente e, sem cerimônia, se dirigiu a Dona Isabel, elogiando seu brio de liderança e, de certa forma, reforçando a ideia de que a verdade do poder estava em dominação, não em empatia. Maria escutava tudo do seu canto, sentindo a revolta aflorar dentro de si. Aquela era mais uma das artimanhas dos poderosos, uma dança de aparências, enquanto o povo e suas lágrimas permaneciam invisíveis. Lembrando das vozes que a rodeavam nas noites de histórias, ela decidiu que já era hora de agir. O que restava de coragem dentro dela pulsava forte, exigindo um questionamento. Seria possível conquistar sua liberdade sem desviar o olhar da compaixão? Nos próximos dias, Maria começou a se movimentar pelas redondezas, conversando com outros escravos e provendo pequenos cuidados. Afacava os medos, unindo as orações de dor a um mundo de esperanças coletivas. Aqueles encontros, em meio ao riso compartilhado e à luta por dignidade, começavam a forjar o caminho de um novo começo. Maria agora era a luz que orientava, a voz que pulsava a resistência entre os oprimidos. Porém, a paz era frágil e ameaçada. A fala do Coronel Barão ecoava em sua mente, como uma sombra que não se afastava. Durante uma celebração na casa, ao ver Dona Isabel sorrindo para o coronel, algo dentro de Maria estalou. Ela não poderia mais ser apenas uma espectadora. Ao escutar o barulho da música, uma ideia fugaz surgiu. E se ela pudesse usar aquele evento para despertar a consciência dos que a cercavam? No entanto, o medo de represálias ainda a assombrava. Maria pesava cada palavra, cada passo que iria dar. E agora, enquanto o coração batia forte, ela sabia que o próximo passo poderia mudar tudo. O que aconteceria quando ela decidisse se levantar diante da opressão? A música ressoava pela casa e, antes de se dar conta, Maria estava de pé, confrontando o silêncio da plateia e a presença do coronel. O que ela diria em um momento tão carregado de tensão? O tempo parecia parar. Por onde essa jornada a levaria? O silêncio da sala era pesado, quase palpável. Os rostos das pessoas se voltaram lentamente para Maria, os sussurros abafados por um entrelaçar de esperanças e medos. O Coronel Barão, com seu olhar calculista, parecia medir cada centímetro da ousadia que surgia diante dele. Maria sentia o coração disparar dentro do peito, mas era a força das vozes que a cercavam que a empurravam para frente. Senhoras e senhores, suas palavras foram honestas, e pela primeira vez a insegurança foi subjugada pela necessidade de fala. Estamos aqui em celebração, mas não podemos ignorar a dor que muitos de nós carregamos. A opressão não é um fardo que devemos aceitar em silêncio. Seu timbre, embora tremido, lutava contra os ecos de um passado sombrio, se elevando como um grito de resistência. Era a liberdade que pulsava dentro dela, tomando forma. O olhar de Dona Isabel, que antes era de admiração pelo coronel, se tornava confuso, uma mescla de assombro e culpa. Maria percebeu que as correntes que a mantinham presa faziam eco na casa, e as paredes que respiravam seu descontentamento pareciam se alinhar à sua causa. A tensão era uma corda esticada, prestes a romper. Muitos de nós já sofreram demais, continuou, a voz mais firme a cada palavra. As histórias que ouvimos à noite são mais que contos, elas são nossas realidades, nossas memórias que se amontoam cobertas de dor. Por que não falamos? Por que não lutamos por dignidade e respeito? A sala ainda vibrava com a música, mas agora os sons se tornavam distantes diante da verdade que Maria expunha. Olhares se cruzavam, alguns de reprovação, outros de reconhecimento. O Coronel Barão arqueou uma sobrancelha, seu sorriso cínico começando a se desvanecer. Ele não estava preparado para isso. Ele tinha vindo aqui em busca de poder, mas agora se via frente à possibilidade de revolta. Os murmúrios começaram a circular entre os convidados, e Maria notou algumas mulheres ao seu redor compartilhando olhares de cumplicidade.
O pensamento de que não estava sozinha acendeu uma chama dentro dela. Devemos lembrar que somos todos humanos, e a verdadeira liderança se constrói no amor e não na dominação. A intensidade do momento crescia. Uma amiga do outro lado da sala estava com lágrimas nos olhos, balançando levemente a cabeça em sinal de concordância. E foi nesse instante que Maria notou um pequeno grupo de escravizados na porta, ouvindo em silêncio. Eles eram a essência de sua luta, a prova de que não estavam sozinhos. Por um breve momento, Maria hesitou. A dúvida dançava em sua mente. E se a resposta fosse a ira? Mas o amor pulsante por aqueles que a rodeavam a reconduziu. Vamos nos unir, um só coração, uma só voz. Afinal, o que é uma celebração se não colocamos nossa verdade para brilhar? A determinação em suas palavras ecoou longe, fazendo as paredes vibrar novamente, desta vez com esperança. Enquanto os aplausos começavam a ressoar, o olhar do coronel se endureceu. Ele ergueu uma mão, e a sala, mesmo que hesitante, silenciou. "Você é ousada, garota", disse ele quase em desafio, mas também com um certo respeito. "Mas saiba que palavras podem ter consequências dolorosas." A mensagem estava clara, mas Maria sentia as correntes que antes a aprisionavam começarem a se romper. A adrenalina pulsava em suas veias, e a possibilidade de mudança flutuava como uma promessa no ar. Agora, no entanto, restava uma pergunta que martelava o fundo de sua mente. Até onde ela estava disposta a ir por sua liberdade e a dos seus? O coração de Maria batia forte, e ela percebeu que era apenas o começo. A sala se tornara um campo de batalha, e as alianças que se formavam poderiam clamar por mudança ou por repúdio. O que viria a seguir? A luta estava apenas começando. O silêncio contrastante que se seguiu à fala de Maria parecia uma tempestade prestes a desabrochar. As conversas na sala eram um murmúrio distante agora. Algumas mulheres se levantaram, com os olhares mais firmes, enquanto outros olhares se desviavam, tentando evitar a confrontação. O clima era de expectativa, e Maria sentia isso em cada fibra do seu ser. O coronel Barão havia se tornado o foco de uma luz intensa, e por um momento ele hesitou. Maria não sabia se a hesitação era uma fraqueza ou uma estratégia. Seu peito ardia na vontade de entender, de lutar contra as correntes que ainda lhe prendiam. "Você acha que pode provocar uma revolta aqui, na minha casa?" Ele disparou, sua voz carregada de desprezo. A resposta de Maria foi visceral. Insuflou seu peito com coragem e ela ergueu a cabeça. "O que você vê como revolta, eu vejo como liberdade. Não tememos mais." Os murmúrios ao redor aumentaram de tom. Ali estavam uma fração de almas que encontraram coragem na própria dor. Dona Isabel, com uma expressão que misturava desespero e compaixão, levantou-se. "Maria, o que você está fazendo?" começou, mas foi interrompida por um outro voz, mais firme, que ecoou na sala. Uma mulher mais velha, conhecida como Tia Rosa, avançou para o centro. "É hora de falarmos a verdade, minha gente. Há muito tempo engolimos verdades amargas, mas a terra está sedenta por justiça." Risos nervosos se dispersaram pela sala. Aquela determinação carregava um peso, uma profundidade que Maria não poderia imaginar. Era aí que o confronto real se desenrolava, a confiança entre aqueles em busca de liberdade e aqueles que temiam a mudança. O coronel, que até então se julgar superior, olhou para os próprios modos de um possuidor em barranco, desmoronando no entanto. "Vocês não têm ideia do que estão enfrentando", disse, em um misto de raiva e incredulidade. A sala tremeu com o eco de sua voz, mas o olhar de Maria era só firmeza. "Temos sim, coronel", ela declarou, mais forte do que nunca. "Nós sabemos que a guerra não será fácil, mas não ouvir nossas vozes é o mesmo que nos permitirmos morrer aqui, neste silêncio opressor. Não queremos mais viver à sombra do seu poder." Os aplausos explodiram como uma lavareda, e a festa, que até pouco tempo atrás celebrava apenas a opressão, transformou-se em um clamor vivo por mudança.
Distribuição de olhares cúmplices, emoções refletidas entre sorrisos e lágrimas, cada uma ali reconhecendo sua parte na resistência. Mas algo aguardava nas sombras. O olhar do coronel Barão ardia como fogo, e Maria pôde perceber uma sombra de estrangulamento em seu sorriso endurecido. Sabia que ele não ficaria calado por muito tempo. Se a luta havia começado, isso também significava que ele prepararia sua própria defesa, seu retorno. A parede atrás dele, manchada por anos de dominação, parecia pulsar, convidando a luta. Maria percebeu que não poderia hesitar. União, irmandade, força. E assim, fechando os olhos, ela convocou todas as vozes que estavam com ela. Aquela noite se tornara um símbolo. Mas, à medida que as emoções se intensificavam e o calor da batalha racial aumentava, Maria, sem querer, deixou seus pensamentos vagarem. Se as alianças que se formaram fossem suficientes para enfrentar o que viria, como ela poderia proteger aqueles que ousaram acreditar na liberdade? No fundo da sala, um homem alto e escuro como a noite se aproximou do coronel. O sussurro do seu nome, Joaquim, esvoaçou como um vento gélido. Lenin, o amigo de infância de Maria que se tornara um escravizado, aparecia nas lembranças de um passado que a esperava com promessas e perigos. O eco de seu coração disparou novamente. O que Joaquim tinha a dizer poderia alterar todo o cenário, e a presença dele traria uma nova dimensão à luta que havia apenas começado. Que carta ele traria na manga? Mais do que um homem, era um símbolo e um elo de tudo que Maria lutava. O seu destino, agora, estava entrelaçado no desse novo aliado ou hostil, e isso poderia ser a chave para o futuro deles. O ar estava pesado na sala, como se a tensão pudesse ser cortada com uma faca. Maria observava Joaquim, seu olhar por trás de um véu de incertezas e expectativas. Ele era o homem que, desde pequenos, havia compartilhado risadas sob a sombra das árvores, e agora seus passos se dirigiam àquele encontro sutil, envolto por uma aura de mata e resistência. O silêncio que surgira em torno dele não era apenas um resguardo, mas um alerta. Joaquim alcançou o coronel Barão, e a sala ficou em expectativa. O que ele teria a dizer? Enquanto as conversas diminuíam e os rostos se viravam para ele, Maria sentiu um aperto no peito. Era ele que podia dar voz à esperança, ou talvez trazer uma realidade amarga que todos temiam. Coronel, Joaquim começou, sua voz baixa, mas firme. Sou eu quem precisa falar. Não somos mais sombras que habitam essa casa ou meras figuras em seus planos. Nossas histórias estão entrelaçadas e eu estou aqui para que todos saibam. As palavras ressoaram como um tambor no peito de Maria, ecoando experiências de um povo oprimido. O coronel, no entanto, parecia altamente atento. Para ele, cada palavra poderia ser uma ameaça ou uma oportunidade. Você acha que seu bravura pode mudar o que está estabelecido? Ele respondeu, tentando manter a autoridade em sua voz, mas a incredulidade começava a se manifestar. Bravura não é o que importa aqui, retorquiu Joaquim, erguendo a cabeça. É a verdade que precisamos, a verdade que você tenta enterrar sob o peso das correntes e das mentiras. Ali, em meio ao calor da discussão, os olhares se cruzavam. Maria percebeu que as mulheres, antes hesitantes, agora se aproximavam. Uma unidade estava se formando, a força nas palavras de Joaquim acendendo o fogo em seus corações. Dona Isabel e tia Rosa se aproximaram, unindo suas vozes à dele. Estamos aqui, Joaquim, unidos, não temos mais medo, exclamou Dona Isabel, suas palavras reverberando na sala. Maria, embalada pela determinação daquelas mulheres, decidiu que não poderia ficar em silêncio. Nós somos mais do que objetos em sua propriedade, coronel. Somos seres humanos, cheias de histórias, sonhos e vontade de viver livremente. Estamos prontos para lutar. O impacto de suas palavras fez com que muitos se levantassem, fazendo a casa tremer, não apenas com barulho, mas com a emoção crua e autêntica da resistência. Até mesmo o coronel ficou imóvel, seu semblante endurecido, agora demonstrando um misto de desespero e raiva. Era um adversário que nunca pensou que teria que enfrentar, a união de almas cansadas de submissão.
A atmosfera estava carregada de eletricidade. Cada um ali percebeu que aquela batalha era maior do que individualismos, era uma luta que buscava a liberdade de um povo. Maria viu isso refletido nos rostos de amigos, amantes e aqueles que, mesmo silenciosos, estavam prontos para se levantar contra os opressores. Mas, sobre toda aquela tensão vibrante, uma sombra se adensava. Nos olhos do coronel, Maria leu uma fúria que poderia eclodir a qualquer momento. A luta apenas havia começado e o coronel se preparava para sua investida. Vocês não têm noção do que estão começando. Não apenas o poder, mas a violência que eu sou capaz de infligir sobre vocês, ele rosnou. Maria sentiu que a luz da coragem que havia acendido poderia ser ofuscada por uma tempestade à frente. O que aconteceria agora? Como enfrentariam esse tirano que não apenas buscava o controle, mas a destruição das esperanças alheias? A sala pulsava e os corações batiam forte. O peito de Maria estava apertado, mas havia uma certeza nova. A luta por liberdade era inegociável. Nós lutaremos, coronel, para que nossas vozes possam ecoar. Isso é apenas o começo. Mas enquanto ela falava, a porta da sala se abriu violentamente e a figura de um novo integrante entrou, trazendo com ele um desdobramento inesperado. A presença dele era carregada de segredos e revelações, e Maria mal podia imaginar o que isso significava para todos ali. O que mais estava prestes a ser revelado? A sala ficou em silêncio absoluto. Todos os olhares se voltaram para a porta, onde uma figura conhecida se destacava em meio ao alvoroço. Era Clara, a jovem que havia sumido há dias, uma amiga de infância de Maria e Joaquim. Ao vê-la, uma onda de emoções invadiu Maria, misturando alívio e apreensão. Mas algo na presença de Clara era diferente. Havia um brilho em seus olhos que Maria nunca havia visto antes. "Clara, onde você esteve?" Maria exclamou, quase sem conseguir conter a emoção. O som da sua voz quebrou a tensão, trazendo de volta ao foco aquele momento crucial. Clara hesitou, a emoção quase a dominando. "Eu não vim sozinha. Tive que fazer um sacrifício e agora tudo pode mudar." Sua voz tremia de excitação, mas também de medo. Joaquim deu um passo à frente, preocupado. "O que você quer dizer com isso? Que sacrifício?" Antes que Clara pudesse responder, a sala se encheu de murmúrios. As pessoas se aproximavam, intrigadas. O coronel Barão, ainda cético, fixou o olhar na jovem. Esperava por uma explicação, uma fraqueza para explorar. "Os dias em que eu estive fora foram dias de descobertas", Clara prosseguiu, respirando fundo. "Fui aos campos da propriedade vizinha e encontrei outros que também desejam se libertar. Eles ouviram nossas histórias e querem ajudar." A sala irrompeu em murmúrios nervosos, cada um se perguntando o que essa ajuda significaria. Maria sentiu seu coração acelerar. A ideia de união, de lutar ao lado de outros, era um sopro de esperança renascente. "Mas isso não é tudo", Clara continuou, sua voz agora enérgica. "Eu conheci um homem no campo, um líder entre os rebeldes. Ele sabe como podemos nos organizar, como podemos nos defender. Ele virá." A reação do coronel era visível. Um lampejo de raiva cruzou seu rosto, enquanto seus olhos faiscavam como chamas. "Então vocês acham que podem se unir e fazer com que os outros achem que têm chance de vencer? Acha que estou intimidado? Serei o aço que cortará seus sonhos pela raiz." Maria sentiu que a tensão na sala poderia explodir a qualquer momento. Clara caminhou até o centro do espaço e fixou o olhar no coronel. "O que você não entende é que a mudança já começou. O medo que você espalhou não nos aprisiona mais. Estamos prontos para lutar." Com essas palavras, um murmúrio de aprovação começou a ecoar pela sala. Crescia uma nova esperança, uma força que parecia manifestar-se fisicamente. Maria viu a determinação nos rostos de seus amigos mais próximos, a mesma coragem que havia sentido ao falar. A cada momento, a convicção se tornava mais forte. Mas o coronel não ficou parado. Ele começou a andar em direção a Clara, e o ar parecia vibrar com sua fúria. "A chegada desse homem que você menciona não significará nada. Vocês não podem enfrentar a força da opressão. Eu sou a lei nesta terra." Maria, sentindo a urgência intensa do momento, levantou a voz novamente.
Acreditamos em nosso poder e na capacidade de nos unirmos. A liberdade não é um direito que você pode negar, é algo que nós tomaremos. Então, Clara contou a todos um segredo bem guardado que a deixara tão determinada. Havia um plano de revolta entre os escravizados, um movimento que se espalhava como fogo em palha seca. Com essa revelação, a sala toda parecia absorver a magnitude do que estava por vir. Mas, enquanto as palavras de esperança se entrelaçavam no ar, um estrondo ecoou da porta. Uma figura imponente, muito familiar, se aproximava. Era o capitão da guarda. Ele havia chegado para ver o que estava acontecendo. A tensão se intensificou. O que aconteceria agora com a polícia à porta? Maria sabia que a hora da verdade estava chegando. E naquele instante, ela percebeu que a dúvida pairava no ar. Tornar-se-iam eles lutadores ou meras vítimas de um novo destino? O que mais seria revelado nesta luta pelo que é justo? O capitão da guarda entrou na sala com um semblante sério, os olhos percorrendo os rostos tensos que se voltavam para ele. O clima de esperança minguava rapidamente diante da autoridade que ele representava. Maria sentiu um frio na barriga, um medo gelado que parecia paralisá-la. Mas mesmo assim, a chama da coragem começou a arder em seu peito. Eu vim investigar rumores de uma reunião ilegal aqui, o capitão declarou, sua voz ecoando pela sala. O coro de murmúrios aumentou, um misto de medo e revolta. Maria olhou para Clara, que em resposta fez um gesto silencioso de confiança. Era hora de agir. Isso não é ilegal, Maria se adiantou, decidida. Estamos apenas discutindo um direito que nos pertence, o direito à liberdade. As palavras saíram como um grito interno, uma libertação de todo o sofrimento que viviam. Liberdade? O capitão rebateu, rindo de maneira desdenhosa. Vocês não sabem a força que estão enfrentando. Eu sou a lei, e a lei vai atrás de todos que perturbarem a ordem. A expressão de ameaças em seu rosto fez o coração de Maria disparar. Não era apenas sua liberdade que estava em jogo, mas a de todos ali. Mas Clara, impulsionada pelo fervor da luta, tomou a frente, sua determinação quase tangível. Se você acha que a ordem é feita de opressão, então está enganado. Essa sala é um símbolo da mudança. Nós não seremos mais silenciados. Sua voz, inicialmente trêmula, agora soou firme, engolindo as incertezas. O capitão estreitou os olhos, cercado pela incredulidade e pela raiva. Vocês acham que podem mudar tudo? Vocês não passam de ratos em uma gaiola. Maria nunca havia sentido tanta força em suas palavras antes. Era como se cada coração naquela sala sentisse um chamado. Ratos? Não somos ratos, somos seres humanos. Acreditamos em um futuro diferente, um futuro em que nossos filhos não precisarão viver nas sombras do medo. O murmúrio que se seguiu foi como um rugido crescente. Cada palavra que saía de Maria conectava-se em um fio invisível de solidariedade, de anseio por algo maior. Ela olhou para os rostos de seus amigos e vizinhos, vendo a determinação refletida neles. Eles estavam prontos para lutar. O capitão hesitou, talvez pela primeira vez, percebendo a força que emanava daquela sala. Contudo, seu ego logo voltou a tomar o controle. Se for preciso, voltarei com reforços, não deixarei essa rebelião se espalhar. Ele se virou e saiu, deixando uma onda de tensão no ar. Maria respirou fundo, seu coração ainda acelerado, mas agora repleto de um novo sentimento, esperança. Eles podem nos ameaçar, mas não vão nos parar, ela declarou, olhando para todos ali. Esse é o nosso momento. Ao redor, as pessoas começaram a se levantar, encorajadas pelas palavras de Clara e Maria. Uniram-se, formando um círculo. Era como se um pacto sagrado tivesse sido selado ali mesmo, um compromisso de não recuar perante as adversidades. Mas enquanto todos celebravam o ato de coragem, uma sombra passou pela mente de Maria. E se o capitão realmente voltasse? E se ele trouxesse não apenas a guarda, mas alguma outra força obscura? Essa ideia a perturbava, um alerta que não a deixava em paz. Precisamos nos preparar, ela finalmente falou, a realização pesada sobre seus ombros.
Precisamos nos unir com os outros. A mudança que Clara trouxe não deve parar aqui. As vozes começaram a se sobrepor, cada um sugerindo planos, estratégias, mas a preocupação ainda pesava como uma nuvem. Maria sentiu que a luta que se aproximava seria muito mais intensa do que esperavam. E assim, neste momento de decisão, quando o futuro parecia aberto, Maria percebeu que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Seriam eles capazes de suportar o impacto da resistência? A resposta a essa pergunta ecoava dentro dela, mais forte do que antes. E no fundo, uma certeza crescia: a luta pela liberdade estava só começando. A noite caiu sobre a cidade, envolta em um manto de estrelas que piscavam timidamente. Maria, Clara e o grupo de familiares e amigos sentaram-se em roda na pequena sala que agora pulsava com a esperança de um futuro livre. O clima estava tenso, mas havia um ar novo, como se a coragem que haviam compartilhado naquele momento desenhasse possibilidades. Precisamos agir rápido, sugeriu Clara, quebrando o silêncio contemplativo. Se o capitão voltar, precisamos de um plano que não só proteja a nós, mas que também inspire os outros. Suas palavras ressoaram profundamente em Maria, que sentia um fogo interior se acender. Podemos nos unir a outros grupos que estejam lutando, certo? Disse um jovem com um olhar determinado. Precisamos encontrar aqueles que desejam a mudança tanto quanto nós. Exatamente, Maria respondeu, acentuando seu otimismo. Podemos espalhar a voz. Quanto mais pessoas se unirem a nós, mais fortes seremos. As palavras de Maria trouxeram um senso de urgência e decisão, mas mesmo assim, o medo ainda sussurrava na mente de muitos. Enquanto as ideias fervilhavam, um homem mais velho, de rosto marcado pela vida dura, levantou a mão. E se essa união resultar em repressão? A pergunta pairou no ar como uma nuvem pesada. E se trouxerem ainda mais força contra nós? Maria olhou para ele e viu temor em seus olhos, um reflexo da batalha interna de todos ali. A verdade era que cada um carregava seu peso. Eles não eram apenas humanos lutando por liberdade. Eram pais, mães, filhos, cada um com suas histórias e cicatrizes. O medo é natural, Maria começou, sua voz suave, mas firme. Mas precisamos lembrar do porquê estamos aqui. A liberdade não é apenas um direito, é uma necessidade. Nossos filhos, nossos sonhos, tudo está em jogo. Houve um murmúrio de concordância, como se a energia coletiva se intensificasse através das palavras de Maria. Cada um ali tinha suas razões, cada um tinha seus próprios medos, mas agora compartilhavam um motivo comum. Precisamos de um líder, disse Clara, olhando diretamente para Maria. Alguém que possa unir todas essas vozes e transformá-las em ação. Maria sentiu todos os olhares sobre ela, cada um carregado de expectativa. Era como se o peso do mundo se acumulasse em seus ombros, mas havia também um brilho de esperança em seus olhos, um fogo que... Logo, o que começou como um sussurro virou um grito coletivo de apoio. Você é a nossa líder! A palavra ecoou em sua mente, gerando uma confusão de orgulho e medo. Doravante, ela não seria apenas Maria, carregaria o fardo de milhares que anseiam pela liberdade. Se vou liderar, faremos isso juntos. Sozinha, não sou forte, mas unindo nossos esforços, nossa determinação, temos chance. Ela respondeu com convicção, esboçando um sorriso tímido. As horas passaram em conversas fervorosas, planos sendo traçados, ideias sendo lapidadas. Maria notou que, apesar da tensão que brotava com a incerteza, uma ínfima faísca de união acendia um novo futuro. Era o início de algo, ainda que nebuloso, mas que parecia pulsar no ar. Porém, enquanto a noite se estendia e os planos tomavam forma, a preocupação de Maria não a deixava em paz. Poderiam realmente unir forças com outros? E se a guarda descobrisse seus planos antes que conseguissem agir? Uma pergunta a assombrava. Até onde estavam dispostos a ir pela liberdade? E assim, quando o amanhecer espreitava, a determinação no coração de Maria estava entrelaçada com a incerteza. A luta estava apenas começando, e neste novo cenário, o que viria a seguir poderia mudar tudo. Quais aliados iriam encontrar? A resposta, assim como a liberdade, estava apenas a um passo de distância.
resistência. O sol começou a despontar no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa, como se a natureza estivesse acordando junto com os sonhos de Maria. Ela estava sentada à mesa, ainda à espera de decisões e parceiros. O cheiro de café fresco invadia a sala, um pequeno consolo em meio ao turbilhão, mas cada gole trazia mais clareza. A verdade era que essa não era mais uma luta apenas dela, era de todos. Vamos nos encontrar como grupo dos ferreiros esta tarde, Clara sugeriu, enquanto metia com um caderno velho cheio de anotações. O que antes era uma simples lista de compras, agora estava repleto de estratégias e contatos. Eles têm acesso a materiais e conhecimento? Pode ser a virada que precisamos. E se eles não quiserem se juntar a nós? Perguntou o jovem de olhar determinado, sua voz tremendo com a dúvida. E se decidirem nos entregar às autoridades? Maria levantou os olhos, observando a fraqueza que pairava no ar. Precisamos mostrar a eles que a liberdade é um objetivo comum. Não há força maior do que a união de corações dispostos a lutar, disse acreditando em cada palavra. Mas uma parte dela temia o que poderia acontecer se o encontro não fosse bem-sucedido. O tempo começou a passar, e logo se tornaram uma pequena multidão na esquina da rua, onde um velho muro grafitado contava histórias de resistência. Maria, respirando fundo, sentia uma onda de nervosismo. Aquelas paredes tinham sido testemunhas de tantas batalhas, e agora seriam o palco de uma nova luta. Clara a puxou pela mão, quebrando um pouco a tensão. Lembre-se, você não está sozinha. Estamos todos com você. A primeira equipe que encontraram foi um grupo de ferreiros que mal conheciam. Com o corpo musculoso e marcas de batalha no rosto, eles simbolizavam força e resistência. Maria começou a falar. Sua voz tremia um pouco, mas a paixão rapidamente a abraçou. Ela falou sobre a luta, sobre como era necessário um esforço conjunto, como cada martelada poderia ser um golpe contra a injustiça. Um dos ferreiros, um homem de olhos azuis penetrantes e expressão séria, interrompeu. E se a gente não conseguir? E se a guarda aparecer e nos pegar de surpresa? Já vi muitos caírem nessa. Maria sentiu seu coração acelerar. Era verdade, havia um risco imenso. Sim, sabemos que essa escolha pode custar tudo, mas silenciar só traz mais medo. Se não nos unirmos, o que nos resta? Precisamos lutar e isso é uma escolha de todos nós, juntos. As palavras ecoaram pelo local e uma tensão mista de esperança e receio tomou conta do grupo. Eles sabiam que não havia garantias, mas Maria também conhecia o poder das histórias contadas em dentro das forjas. E assim, um murmúrio de concordância começou a surgir. Não era apenas a voz de Maria que falava, era a voz de todos que desejavam liberdade. No fim da reunião, ao se despedirem, um dos ferreiros se aproximou e, com um aceno de cabeça, disse: "Acho que podemos trabalhar juntos. Vamos fazer isso por nossos filhos, por nossos sonhos." As palavras pareciam um pacto, e Maria percebeu que aquele era o primeiro passo para muito mais. O caminho de casa parecia mais leve, mas quando Maria passou pela porta, o sorriso se desfez ao ouvir um sussurro familiar. Era um aviso de alguém próximo. A guarda estava na cidade, interrogando dissidentes. Maria sentiu uma onda de pânico. Este não era apenas um alerta, era um ultimato. O que fariam agora? A luta estava apenas começando e eles precisavam agir rápido. O que viria a seguir poderia mudar não só a vida deles, mas de toda a comunidade. A verdade e a coragem seriam colocadas à prova de uma forma que ninguém esperava. A alvorada chegou com uma brisa suave que acariciava os rostos dos moradores. Maria sentia seu coração pulsar forte. O alvoroço da noite passada ainda ecoava em sua mente. A aliança com os ferreiros havia acendido uma chama, mas a presença da guarda na cidade transformava aquele momento em uma corrida contra o tempo. Se as palavras de Clara e seu chamado à união tinham despertado a coragem, agora a urgência de agir se tornava mais intensa. Na pequena casa onde se reuniam, Maria convocou todos para uma nova assembleia. O ambiente estava carregado de expectativa e medo. Cada rosto refletia a luta interna entre o desejo de resistência e o temor da repressão. "Precisamos nos mover agora", começou Maria, olhando nos olhos de cada um presente. "A guarda não está aqui para nos proteger, mas para silenciar nossas vozes. Temos que agir antes que descubram nossos planos." Os murmúrios de aprovação começaram a circular, mas logo foram interrompidos por um velho amigo de infância, já cansado da opressão. "E se formos pegos? Já vi muitos que tentaram e pagaram um preço alto. Isso não é algo fácil, Maria." Suas palavras trouxeram uma sombra de receio, mas Maria tinha um propósito.
Eu entendo o medo, todos nós já conhecemos a dor e a perda. Mas esta luta não é só nossa, é por nossos filhos, por um futuro que não conhecemos, mas que todos merecem. Suas palavras ecoaram com a força de quem havia se decidido a viver, não apenas a existir. Entre os olhares que se cruzavam estava também Clara, que se levantou. O que temos que fazer é encontrá-los antes que eles nos encontrem. Podemos criar distrações, solidariedade, vamos ser cada um pilar para nosso povo. O fervor nas palavras de Clara fez o ambiente vibrar. O grupo começou a se mover, a discutir estratégias, desde a organização de reuniões para espalhar a mensagem de solidariedade até as táticas de disfarce que poderiam utilizar. Cada ideia pulsava com um senso de urgência e esperança. Mas no fundo, uma sombra ainda pairava no coração de Maria. A dúvida nunca deixava de sussurrar em seu ouvido. E se o que estavam fazendo não fosse suficiente? Se as táticas de luta não se mostrassem tão eficazes quanto sonhavam? Ela sabia que precisava enfrentar esses medos. Naquela noite, enquanto os encontros continuavam, Maria retirou um tempo para si. Sozinha, foi até a beira do rio, onde o som da água fluindo trazia um pouco de paz. A luz da lua refletia na superfície e suas emoções tornavam-se claras. Eu não posso falhar, ela murmurou para si mesma, sentindo a pressão sobre seus ombros. O que ela queria não era apenas liberdade, mas também esperança. O que seria da comunidade se não conseguissem se unir, se não conseguissem formar um laço de esperança duradouro? Quando retornou ao grupo, encontrou todos reunidos em círculo, em uma atmosfera carregada, mas agora de determinação. A guarda pode estar atrás de nós, mas isso não pode ser uma razão para recuarmos, Maria declarou, agora com a coragem brotando em seu coração. Cada um de vocês é parte essencial dessa luta. Juntos, somos mais fortes do que qualquer opressor. Aquela noite se transformou em um símbolo. Todos ali estavam dispostos a lutar. O amor e a solidariedade moldavam uma linha que não poderia ser quebrada, mesmo pelo medo. O que começou como um sussurro a respeito de liberdade, agora era uma sinfonia de coragem. Enquanto se preparavam para a manhã seguinte, agora mais realmente unidos do que nunca, havia uma sensação no ar. A mudança não chegava facilmente, mas para Maria, a certeza de lutar por um futuro mais brilhante a preenchia de uma forma que nunca imaginara. De alguma forma, estavam prontos para enfrentar o que viesse. E quando o amanhecer seguinte cortou o negror da noite, resplandecendo em iluminação radiante sobre minas e sombras, Maria e seus aliados estavam prontos. Sabiam que a luta ainda estava prestes a começar, mas agora havia clareza em seus olhares. Era hora de romper as correntes invisíveis que os aprisionavam. Ao longo do dia, as vozes se entrelaçaram em um único grito por liberdade. Cada passo dado se tornava firme, cada ato um eco de resistência. Enquanto a guarda se aproximava, Maria e seus amigos estavam determinados. A liberdade valia a pena, e juntos iriam conquistar tudo aquilo que um dia foi negado. E nessa nova caminhada, um sentimento profundo de esperança pulsava como nunca antes. Era apenas o começo, mas eles não voltariam atrás. Essa luta seria a luz que iluminaria o caminho para todos aqueles que um dia sonharam em ser livres. Agora, não é apenas uma história, é o seu momento de agir. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias emocionais que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre este final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão poderosa. Cada gesto seu é crucial.